Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Introdução ao Pensamento de Tomás de Aquino. Hoje chegamos à aula 5. Nas aulas anteriores, acompanhamos a formação de Tomás, sua entrada na Ordem Dominicana, seus estudos com Alberto Magno, sua atuação na Universidade de Paris e os conflitos entre os mestres seculares e as ordens mendicantes. Também vimos que Tomás não foi um pensador isolado. Ele recebeu uma tradição muito ampla. Leu autores cristãos, como Agostinho, Boécio e Pseudo-Dionísio. Dialogou com Aristóteles. Conheceu ideias transmitidas por filósofos islâmicos e judeus. E participou ativamente dos grandes debates intelectuais do século XIII. Nesta aula, vamos acompanhar uma nova etapa da sua trajetória. Vamos falar sobre os anos que Tomás passou na Itália, entre aproximadamente 1259 e 1268. Vamos conhecer algumas obras importantes produzidas nesse período. Vamos entender melhor sua relação com Aristóteles. E, por fim, vamos introduzir o grande debate envolvendo Averroes e os pensadores latinos que receberam algumas de suas interpretações. Nosso objetivo não será demonizar nenhum autor. Também não será transformar Tomás de Aquino em alguém que resolveu sozinho todos os problemas da filosofia medieval. O objetivo será compreender. Primeiro, entender o contexto. Depois, distinguir as posições. E somente então avaliar os argumentos. Esse método é muito tomista. Antes de criticar uma ideia, precisamos saber o que ela realmente afirma. O retorno de Tomás à Itália. Em 1259, Tomás encerrou seu primeiro período como mestre de teologia em Paris e foi enviado novamente à Itália. Isso não significa que ele tenha abandonado a vida acadêmica. Na verdade, continuou ensinando, pregando, participando de disputas e escrevendo intensamente. Tomás passou por diferentes centros dominicanos, especialmente Orvieto e Roma, e permaneceu na Itália durante a maior parte da década seguinte. Em 1268, seria chamado novamente a Paris para um segundo período como mestre, algo pouco comum dentro do sistema de rotatividade das ordens mendicantes. Portanto, precisamos guardar esta linha do tempo. Tomás esteve em Paris como mestre entre 1256 e 1259. Depois, passou a maior parte do período entre 1259 e 1268 na Itália. Em seguida, retornou a Paris para um segundo período de ensino, que se estendeu até 1272. Essa cronologia ajuda a organizar também suas obras. Não devemos imaginar que Tomás escreveu tudo ao mesmo tempo. Seu pensamento foi amadurecendo. Alguns temas aparecem em obras de juventude. Outros se tornam mais claros durante o período italiano. E outros recebem sua formulação mais desenvolvida no segundo período parisiense. Tomás era filósofo ou teólogo? Agora precisamos enfrentar uma pergunta frequente. Tomás de Aquino era filósofo ou teólogo? A resposta mais correta é que ele foi as duas coisas. Institucionalmente, sua formação superior e sua função universitária estavam ligadas à teologia, ou, na linguagem medieval, à ciência sagrada. Ele era frade dominicano, sacerdote, professor da Sagrada Escritura e mestre de teologia. Mas isso não significa que a filosofia fosse apenas um detalhe secundário dentro de sua obra. Tomás escreveu tratados filosóficos. Comentou obras de Aristóteles. Investigou metafísica, ética, filosofia da natureza, teoria do conhecimento, antropologia filosófica e filosofia política. Seu trabalho filosófico possui valor próprio, ainda que esteja frequentemente integrado a um projeto teológico mais amplo. Por isso, não precisamos escolher entre as duas coisas. Tomás foi um teólogo profundamente filosófico e um filósofo cuja reflexão se desenvolveu dentro de uma visão teológica da realidade. A filosofia e a teologia possuem princípios e métodos distintos, mas não formam, para ele, dois mundos incomunicáveis. A filosofia trabalha a partir daquilo que a razão humana pode conhecer naturalmente. A teologia sagrada parte da revelação recebida pela fé. A filosofia pode perguntar sobre o ser, as causas, o movimento, a alma,
o conhecimento, a virtude e a organização da sociedade. A teologia pode tratar desses mesmos temas, mas os considera dentro do horizonte mais amplo da revelação e da finalidade sobrenatural do ser humano. Os princípios são diferentes. Mas a verdade não pode contradizer a verdade. Se um argumento filosófico estiver corretamente demonstrado, ele não poderá entrar em contradição real com uma verdade revelada corretamente compreendida. Quando parece haver contradição, é necessário examinar melhor o raciocínio, a interpretação ou os conceitos utilizados. Um período de enorme produção. Os anos passados na Itália foram extremamente produtivos. Durante esse período, Tomás desenvolveu duas das obras mais importantes de sua vida, a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica. A Suma contra os Gentios foi composta aproximadamente entre 1259 e 1265. Ela possui 4 livros. Nos 3 primeiros, Tomás desenvolve muitos argumentos acessíveis à investigação racional, tratando de Deus, da criação e da providência. No 4º livro, aborda verdades especificamente conhecidas pela revelação cristã. A obra mostra de maneira muito clara como Tomás distingue aquilo que pode ser investigado filosoficamente daquilo que depende da revelação. Precisamos tomar cuidado com uma explicação muito repetida. Às vezes se afirma que a Suma contra os Gentios foi simplesmente um manual escrito para missionários converterem judeus e muçulmanos. Essa tradição existe, mas os historiadores discutem até que ponto ela explica toda a origem e a finalidade da obra. Por isso, é melhor apresentá-la como uma grande síntese da verdade cristã que desenvolve argumentos filosóficos e teológicos, permitindo diálogo com pessoas que não partem necessariamente das mesmas autoridades religiosas. Tomás também produziu a Catena Áurea, ou Cadeia de Ouro. Nessa obra, reuniu comentários de diferentes padres da Igreja sobre os 4 evangelhos. Isso mostra que Tomás não era apenas um leitor de Aristóteles. Ele era também um profundo estudioso da Bíblia e da tradição patrística. Outro texto desse período é o comentário sobre os nomes divinos, de Pseudo-Dionísio. Tomás dialoga intensamente com essa tradição, especialmente ao tratar da linguagem sobre Deus, da causalidade divina e da ordem da criação. Também escreveu o de Regno, ou sobre o reino, destinado ao rei de Chipre. A obra trata do governo, do bem comum, da monarquia, da tirania e das responsabilidades de quem exerce o poder. Ela ficou incompleta, mas é uma fonte importante para compreender parte do pensamento político tomista. Não devemos, portanto, dizer que esse tratado foi escrito para o rei São Luís da França. Tomás teve contato com importantes autoridades religiosas e políticas do seu tempo, mas o de Regno é dirigido ao rei de Chipre. O nascimento da Suma Teológica. Foi também durante o período italiano, provavelmente por volta de 1265, que Tomás começou a escrever sua obra mais conhecida, a Suma Teológica. O título em latim é Summa Theologiae. Tomás explica no prólogo que pretendia apresentar a doutrina cristã de maneira adequada à formação dos iniciantes. Mas isso precisa ser bem compreendido. Ele não estava escrevendo para alguém que jamais tivesse estudado filosofia ou teologia. Os iniciantes eram, principalmente, estudantes que estavam começando uma formação sistemática na ciência sagrada. A obra pressupõe conhecimentos de lógica, filosofia, Bíblia e tradição cristã. Portanto, podemos começar a lê-la desde cedo, mas não devemos imaginar que todo artigo será imediatamente simples. A Suma é pedagógica em sua organização, mas continua sendo uma obra intelectualmente exigente. Tomás percebeu alguns problemas nos métodos de ensino de sua época. Os estudantes encontravam muitas repetições. Os temas apareciam em ordens pouco adequadas para quem estava começando. As discussões se tornavam extensas e, às vezes, dificultavam a visão do conjunto. Por isso, procurou organizar a teologia de modo mais claro. A Suma Teológica começa tratando da natureza da doutrina sagrada. Depois, fala sobre Deus. Em seguida, estuda a criação, os anjos e o ser humano. Mais adiante, trata do fim último da vida humana, dos atos, das paixões, das virtudes, dos vícios, da lei e da graça. Finalmente, chega a Cristo e aos sacramentos.
A obra descreve um grande movimento. Tudo procede de Deus e tudo é orientado novamente para Deus. Tomás, porém, não terminou a Suma. Ela permaneceu incompleta quando ele parou de escrever, pouco antes de sua morte. Mesmo inacabada, tornou-se uma das obras mais influentes da história da filosofia e da teologia. Como começar a ler a Suma? É possível começar a ler a Suma Teológica? Sim. Mas é necessário adotar um método. Não tente ler a obra inteira como quem lê um romance. Escolha uma questão. Leia primeiro o título. Observe o problema que está sendo discutido. Depois, leia as objeções. Não se assuste quando Tomás parecer defender justamente o contrário daquilo que você esperava. As objeções são posições que ele apresentará antes da sua própria resposta. Depois das objeções, aparece normalmente um argumento contrário, introduzido pela expressão em sentido contrário. Em seguida vem a resposta principal de Tomás. Finalmente, ele responde uma por umas objeções iniciais. A estrutura costuma ser esta. Questão. Objeções. Argumento em sentido contrário. Resposta principal. Respostas às objeções. Perceber essa estrutura já evita muitos erros de leitura. Às vezes alguém retira uma frase de uma objeção e afirma: Tomás de Aquino disse isso. Mas a frase pode representar exatamente a posição que ele pretende refutar. Por isso, precisamos sempre observar em qual parte do artigo a afirmação aparece. Também é útil consultar uma boa introdução ao tomismo e um glossário. Conceitos como ato, potência, substância, acidente, essência, existência, forma, matéria, causa e finalidade aparecem repetidamente. Sem alguma familiaridade com esses termos, o leitor pode entender as palavras em um sentido moderno que não corresponde ao uso filosófico de Tomás. Tomás e o ato de ser. Um dos temas mais profundos da filosofia de Tomás é o ato de ser, chamado em latim de actus essendi. Não vamos desenvolver toda essa questão agora. Mas podemos fazer uma primeira aproximação. Quando perguntamos o que uma coisa é, estamos perguntando por sua essência. Quando perguntamos se essa coisa existe de fato, estamos considerando seu ato de ser. Um unicórnio, por exemplo, possui uma definição imaginável. Podemos descrever o que ele seria. Mas isso não significa que exista na realidade. Nos seres concretos que encontramos, existe uma distinção entre aquilo que a coisa é e o fato de ela existir. Para Tomás, o ser não é apenas mais uma característica colocada ao lado de outras. O ato de ser é aquilo pelo qual uma realidade está efetivamente presente. É o ato mais fundamental de tudo aquilo que existe. Esse tema já aparece em uma obra inicial chamada O Ente e a Essência. Mas não é correto chamá-la com segurança de primeira obra de Tomás. Ela é uma de suas primeiras obras importantes, escrita durante sua juventude acadêmica em Paris. Também não existe uma regra universal segundo a qual ela deva ser o último livro lido. É uma obra curta, porém muito densa. Pode ser lida por iniciantes, desde que acompanhada de uma boa introdução e sem a expectativa de compreender tudo na primeira leitura. Aristóteles já era conhecido antes de Tomás. Agora chegamos a um ponto decisivo da aula. Qual foi a relação de Tomás de Aquino com Aristóteles? Às vezes, encontramos duas caricaturas. A primeira diz que Tomás foi apenas um cristão que copiou Aristóteles e colocou referências religiosas em suas ideias. A segunda afirma que Tomás conheceu praticamente apenas a lógica aristotélica durante a juventude e teve contato com o restante da obra somente perto de 1269. As duas explicações são inadequadas. O corpus aristotélico já estava chegando ao Ocidente Latino antes do nascimento de Tomás. Durante os séculos XII e XIII, diferentes obras foram traduzidas do grego e do árabe para o latim. Alberto Magno, mestre de Tomás, já desenvolvia um grande projeto de estudo de Aristóteles. Quando Tomás estudou em Nápoles, Paris e Colônia, encontrou um ambiente no qual a filosofia aristotélica já era amplamente discutida. Tomás não conheceu todas as obras de Aristóteles de uma única vez. Seu contato foi progressivo.
Novas traduções e revisões foram aparecendo. Seu conhecimento se aprofundou ao longo da vida. Seus grandes comentários sistemáticos sobre Aristóteles pertencem principalmente às fases mais maduras de sua carreira. Mas é incorreto dizer que, antes desse período, ele conhecia apenas lógica, gramática e retórica. Aliás, gramática e retórica não são simplesmente três partes do organon aristotélico. O trivium medieval era formado por gramática, retórica e dialética ou lógica, mas cada uma dessas disciplinas possuía uma história e um conjunto de fontes mais amplo. Guilherme de Moerbeke. Nesse processo de recepção de Aristóteles, Guilherme de Moerbeke teve enorme importância. Ele foi um frade dominicano e um dos principais tradutores de textos filosóficos gregos no século XIII. Produziu traduções ou revisões extremamente literais de obras de Aristóteles e de outros autores gregos. Esses textos contribuíram para que os estudiosos latinos tivessem acesso a versões mais diretas do corpus aristotélico. Costuma-se dizer que Moerbeke traduziu as obras a pedido pessoal de Tomás de Aquino. É possível que os dois tenham colaborado e é muito provável que Tomás tenha utilizado traduções produzidas ou revisadas por Moerbeke. Mas a ideia de que ele foi simplesmente o tradutor particular de Tomás não possui documentação suficiente para ser apresentada como certeza. O mais correto é dizer que ambos participaram do mesmo grande ambiente dominicano e intelectual, e que as traduções de Moerbeke tiveram importância decisiva para os trabalhos de Tomás e de outros estudiosos medievais. Tomás conhecia algum vocabulário grego, mas trabalhou fundamentalmente por meio de traduções latinas. Isso era normal na Universidade Ocidental do século XIII. O valor de sua leitura não depende de imaginar que ele dominava o grego como um helenista moderno. Os comentários de Tomás sobre Aristóteles. Tomás produziu comentários sobre várias obras aristotélicas. Entre elas, podemos mencionar sobre a alma, física, metafísica, ética Nicomaco, analíticos posteriores, sobre o céu, sobre a geração e a corrupção, sobre a memória e a reminiscência, e sobre o sentido e o sensível. Esses comentários não são simples resumos. Tomás procura reconstruir cuidadosamente o argumento de Aristóteles. Divide o texto. Explica a sequência do raciocínio. Esclarece conceitos. Mostra como uma conclusão depende daquilo que veio antes. Em alguns momentos, sua função como comentador exige que explique Aristóteles antes de apresentar sua própria posição. Por isso, também devemos ter cuidado. Nem tudo que aparece em um comentário de Tomás representa automaticamente sua conclusão pessoal. Ele pode estar explicando o texto aristotélico. Para descobrir sua própria posição, às vezes é preciso comparar o comentário com outras obras. Essa distinção é fundamental para estudar qualquer grande comentador. O retorno a Paris. Em 1268, Tomás foi chamado novamente para Paris. Era seu segundo período como mestre de teologia. Naquele momento, a universidade estava envolvida em novos debates. O antigo conflito entre mestres seculares e mendicantes ainda produzia consequências. Ao mesmo tempo, algumas interpretações de Aristóteles, especialmente aquelas ligadas à recepção latina de Averroes, geravam discussões sobre a alma, o intelecto, a criação, a eternidade do mundo e a relação entre filosofia e teologia. O motivo exato da escolha de Tomás para voltar não é documentado em todos os detalhes. Há tradições que atribuem a Alberto Magno a indicação de seu antigo aluno. Mas é mais seguro dizer apenas que Tomás já possuía grande prestígio intelectual e foi enviado novamente para participar de um ambiente acadêmico profundamente dividido. Durante esse segundo período parisiense, escreveu obras contra algumas posições consideradas extremas e continuou trabalhando na Suma Teológica e em seus comentários sobre Aristóteles. Quem foi Averroes? Averroes, ou Ibn Rushd, foi um filósofo, jurista, médico e teólogo muçulmano nascido em Córdoba no século XII. Tornou-se famoso no Ocidente Latino por seus extensos comentários sobre Aristóteles. Durante a Idade Média, era chamado simplesmente de o comentador, enquanto Aristóteles era frequentemente chamado de o filósofo.
Isso mostra a enorme importância que suas interpretações alcançaram. Tomás aprendeu muito com Averroes. Cita seus comentários. Reconhece sua capacidade de analisar Aristóteles. Em alguns pontos, concorda com ele. Em outros, discorda profundamente. Portanto, não devemos apresentar a relação entre os dois como se Tomás rejeitasse tudo que vinha de um pensador muçulmano. O método de Tomás é mais cuidadoso. Ele não pergunta primeiro qual é a religião do autor. Pergunta se o argumento é verdadeiro. A influência da filosofia árabe e islâmica sobre o Ocidente Latino foi muito ampla. Avicena, Averroes e outros pensadores ajudaram a transformar discussões sobre metafísica, psicologia, lógica, medicina e filosofia natural. Pensadores judeus, como Maimônides, também tiveram grande importância na obra de Tomás. Não é correto dizer que todos esses autores foram simplesmente rejeitados por seus próprios povos e somente encontraram abrigo na cristandade. A história da filosofia islâmica e judaica foi complexa, com momentos de recepção, crítica, perseguição, influência e continuidade. Generalizações desse tipo não ajudam a compreender o verdadeiro intercâmbio intelectual medieval. O chamado averroísmo latino. No século XIII, alguns mestres da Faculdade de Artes de Paris receberam com entusiasmo determinadas interpretações de Aristóteles associadas a Averroes. Entre os nomes mais conhecidos estão Siger de Brabante e Boécio de Dácia. Os historiadores costumam falar em averroísmo latino. Mas esse termo deve ser usado com cautela. Não existia necessariamente uma escola perfeitamente unificada, em que todos aceitassem exatamente as mesmas doutrinas. Havia um conjunto de debates e posições influenciadas por leituras aristotélicas e averroístas. Também é importante não confundir esse movimento com Guilherme de Saint-Amour. Guilherme foi um opositor das ordens mendicantes na década de 1250. Ele não foi um representante central do averroísmo latino. O conflito contra os mendicantes e o debate posterior sobre certas interpretações de Aristóteles são acontecimentos relacionados ao ambiente universitário parisiense, mas não são exatamente a mesma controvérsia. Precisamos manter essas duas histórias distintas. A unidade do intelecto. Uma das posições mais famosas associadas a Averroes era a afirmação de que existiria um único intelecto material ou possível compartilhado por todos os seres humanos. Vamos explicar isso com cuidado. Nós conhecemos coisas universais. Por exemplo, posso conhecer o conceito de humanidade. Você também pode conhecer o conceito de humanidade. Esse conceito não é apenas uma imagem particular. Ele pode ser aplicado a muitas pessoas diferentes. Averroes procurou explicar como o conhecimento universal seria possível. Em sua interpretação de Aristóteles, o intelecto capaz de receber esses universais seria uma realidade separada e única, comum a todos os seres humanos. Tomás rejeitou essa interpretação. Para ele, cada ser humano possui sua própria alma intelectiva. O intelecto não é uma substância única que pensa por todos nós. Sou eu quem compreende. É você quem compreende. O ato de conhecer pertence a uma pessoa concreta. Se existisse apenas um intelecto para todos, seria muito difícil explicar por que eu sei algo que você não sabe, por que aprendemos em tempos diferentes e por que somos individualmente responsáveis por nossos pensamentos e escolhas. Em 1270, Tomás escreveu A Unidade do Intelecto contra os Averroístas. Nessa obra, procura mostrar tanto que a interpretação averroísta não corresponde corretamente ao texto de Aristóteles quanto que produz dificuldades filosóficas. Essa é uma das grandes polêmicas do segundo período parisiense. A eternidade do mundo. Outra discussão importante tratava da eternidade do mundo. Aristóteles entendia o movimento do cosmos como eterno. Averroes também defendia uma interpretação na qual o mundo não teria um primeiro instante temporal no sentido afirmado pela doutrina cristã da criação. Alguns pensadores acreditavam que a filosofia poderia demonstrar a eternidade do mundo. Outros tentavam demonstrar filosoficamente que o mundo necessariamente começou no tempo. A posição de Tomás é mais sutil. Como cristão, ele acreditava que o mundo teve um começo temporal porque isso é ensinado pela revelação.
mas considerava que a razão filosófica, sozinha, não conseguiria demonstrar de maneira conclusiva nem que o mundo sempre existiu nem que começou no tempo. Mais importante, para Tomás, criar não significa apenas iniciar uma coisa em determinado momento. Criação significa dependência radical do ser criado em relação à sua causa. Mesmo que imaginássemos, apenas como hipótese filosófica, um mundo sem primeiro instante temporal, esse mundo ainda dependeria de Deus para existir. Essa distinção permite que Tomás rejeite tanto a ideia de que a eternidade do mundo foi demonstrada quanto a afirmação de que um universo eterno seria logicamente incompatível com a criação. Durante seu segundo período em Paris, ele escreveu um breve tratado justamente sobre esse problema. Ato, potência e movimento. Para compreender esse debate, precisamos começar a conhecer dois conceitos fundamentais, ato e potência. Pense em um bloco de madeira. Ele pode tornar-se uma mesa. Enquanto ainda é apenas um bloco, ele é mesa em potência. Quando o artesão trabalha a madeira e produz a mesa, aquela possibilidade é atualizada. A mesa existe então em ato. Potência é uma capacidade real de ser ou de tornar-se algo. Ato é a realização dessa capacidade. O movimento, em sentido filosófico, não significa apenas sair de um lugar e chegar a outro. Movimento significa qualquer passagem da potência ao ato. Uma semente tornando-se árvore. Uma pessoa aprendendo uma língua. Água sendo aquecida. Uma parede sendo pintada. Em todos esses casos, algo que podia ser de determinada maneira passa a ser efetivamente daquela maneira. Aquilo que está apenas em potência não pode atualizar a si mesmo sob o mesmo aspecto. É necessário algo que já esteja em ato. A madeira não se transforma sozinha em mesa. O artesão, que possui a arte em ato e exerce sua ação, atualiza a possibilidade existente na madeira. Quando Tomás fala de Deus como ato puro, quer dizer que em Deus não existe uma potencialidade esperando para ser realizada. Deus não passa de um estado imperfeito para outro mais perfeito. Não adquire algo que antes não possuía. Por isso, é imutável. Mas não devemos chamar Deus de inanimado. A divisão entre animado e inanimado pertence ao estudo dos seres corpóreos, aqueles que possuem ou não um princípio vital. Deus não pertence a nenhuma dessas duas categorias. Para Tomás, Deus é vida em sentido máximo e é a causa do ser e da atividade das criaturas. Também não existe contradição em dizer que Deus causa movimento sem sofrer movimento. A causa não precisa receber a mesma transformação que produz no efeito. O professor pode produzir conhecimento no aluno sem perder seu próprio conhecimento. A chama pode aquecer um objeto sem tornar-se fria por isso. Os exemplos não explicam completamente a causalidade divina, mas ajudam a perceber que mover algo não exige necessariamente sofrer a mesma mudança. Averroes e a causa primeira. Também precisamos corrigir outra simplificação. Não é adequado resumir o pensamento de Averroes dizendo que, para ele, não havia qualquer relação entre Deus e o mundo. Averroes entende Deus como causa e primeiro motor do universo. Ele discute a providência, a causalidade, o conhecimento divino e a ordem cósmica. Sua compreensão dessa relação difere em pontos importantes da teologia cristã e da posição de Tomás, especialmente quanto à eternidade do mundo e ao modo da causalidade divina. Mas isso é muito diferente de afirmar que Deus não possui relação alguma com o universo. A melhor forma de estudar um autor é apresentar primeiro sua posição da maneira mais forte e justa possível. Somente depois devemos mostrar as dificuldades. Caso contrário, refutamos uma caricatura que o próprio autor nunca sustentou. A chamada dupla verdade. Outro tema frequentemente associado ao averroísmo é a chamada teoria da dupla verdade. Segundo uma formulação simplificada, algo poderia ser verdadeiro na filosofia e falso na teologia, ou verdadeiro na fé e falso na razão. Mas precisamos tomar muito cuidado. A pesquisa histórica contemporânea não considera correto atribuir essa doutrina diretamente a Averroes. Ele não ensinou simplesmente que duas proposições contraditórias poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Sua reflexão procurava estabelecer uma relação entre filosofia e revelação dentro do contexto islâmico.
Alguns pensadores latinos posteriores foram acusados de defender uma separação excessiva entre conclusões filosóficas e ensinamentos da fé. A expressão dupla verdade tornou-se uma forma polêmica de descrever esse problema, mas sua aplicação histórica é discutida. Para Tomás, não existem duas verdades contraditórias. A razão natural e a revelação procedem, em última análise, da mesma fonte. Entretanto, isso não significa que toda a verdade da fé possa ser demonstrada filosoficamente. Algumas verdades podem ser conhecidas pela razão e também são reveladas, como a existência de Deus. Outras ultrapassam aquilo que a razão natural conseguiria descobrir, como a Trindade. Ultrapassar a razão não é o mesmo que contradizer a razão. Um mistério pode estar acima da nossa capacidade de demonstração sem ser absurdo. Essa distinção é essencial. Tomás não colocou Aristóteles sozinho dentro da cristandade. Também devemos evitar uma narrativa heroica simplificada segundo a qual Aristóteles estava completamente proibido até que Tomás, sozinho, conseguiu introduzi-lo na cristandade. A recepção de Aristóteles foi um processo longo. Envolveu tradutores, comentadores, mestres das artes, teólogos e autoridades eclesiásticas. Houve proibições locais de alguns textos. Houve revisões de programas universitários. Houve entusiasmo e resistência. Alberto Magno desempenhou um papel enorme. Guilherme de Moerbeke forneceu traduções decisivas. Filósofos árabes e judeus transmitiram e transformaram o pensamento aristotélico. Tomás foi um dos personagens centrais desse processo, mas não foi o único. Sua grande contribuição foi produzir uma leitura extremamente sistemática, capaz de dialogar com Aristóteles sem simplesmente submeter a fé ao filósofo grego e sem rejeitar a filosofia por medo. Ele recebeu Aristóteles criticamente. Aceitou muitos princípios. Rejeitou algumas conclusões. Transformou conceitos. E construiu algo novo. Por isso, a expressão aristotélico-tomista pode ser usada, desde que não signifique que Tomás foi apenas um repetidor de Aristóteles. O tomismo não é aristotelismo com linguagem cristã. É uma síntese original. Tomás e a modernidade. A transcrição original associa diretamente as teses de Averroes a pensadores como Lutero, Maquiavel e Kant. Essa ligação é ampla demais para ser apresentada como fato. É possível estudar influências indiretas e comparar ideias. Mas não podemos afirmar que a mentalidade moderna nasceu simplesmente de Averroes ou que esses autores repetiram suas doutrinas. Lutero, Maquiavel e Kant viveram em períodos diferentes, enfrentaram problemas diferentes e desenvolveram sistemas muito distintos. Uma semelhança conceitual não prova influência direta. Na história da filosofia, precisamos distinguir semelhança, influência documentada, desenvolvimento independente e comparação construída posteriormente por um intérprete. Essa cautela protege o estudo contra narrativas fáceis demais. Uma lição de método. Chegamos então a uma das grandes lições desta aula. Antes de perguntar se uma doutrina é verdadeira ou falsa, precisamos entender o que ela significa. Isso não quer dizer que devemos adiar indefinidamente o julgamento. Também não significa que todas as posições são igualmente corretas. Significa apenas que a crítica deve atingir a posição real. Quando estudamos Averroes, precisamos distinguir Averroes de seus intérpretes latinos. Quando estudamos Aristóteles, precisamos distinguir o texto aristotélico das leituras medievais. Quando estudamos Tomás, precisamos distinguir seu comentário sobre outro autor daquilo que ele próprio defende. Quando estudamos a fé e a razão, precisamos distinguir diferença de método e contradição de conteúdo. Um bom estudante pergunta: o que esse autor afirma? Quais são seus argumentos? Quais conceitos está utilizando? Qual problema tenta resolver? O texto possui mais de uma interpretação possível? Existe documentação de uma influência histórica? Somente depois dessas perguntas devemos avaliar a posição. Tomás de Aquino é um ótimo professor desse método. Ele apresenta objeções fortes. Não escolhe apenas os argumentos mais fracos do adversário.
Procura compreender a fonte. Faz distinções. Reconhece o que há de verdadeiro. E critica aquilo que considera falso. Conclusão da aula 5. Vamos resumir o que vimos hoje. Em 1259, Tomás deixou seu primeiro período de ensino em Paris e passou a maior parte da década seguinte na Itália. Nesse período, escreveu ou desenvolveu obras fundamentais, como a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica. A Suma Teológica foi organizada para a formação de iniciantes na ciência sagrada, mas continua sendo uma obra exigente. Tomás foi simultaneamente filósofo e teólogo. Sua teologia utiliza conceitos filosóficos, mas sua filosofia não se reduz a uma ferramenta sem autonomia. Seu contato com Aristóteles começou muito antes de 1269, embora tenha se aprofundado ao longo da vida. Guilherme de Moerbeke teve um papel decisivo ao traduzir e revisar textos gregos para o latim. Em 1268, Tomás retornou a Paris e entrou nos debates relacionados à recepção de Aristóteles e de Averroes. Averroes foi um grande filósofo muçulmano e um comentador fundamental de Aristóteles. Tomás dialogou seriamente com ele, aprendendo em alguns pontos e discordando em outros. Uma das maiores divergências dizia respeito à existência de um único intelecto compartilhado por todos os seres humanos. Outra discussão envolvia a eternidade do mundo e o significado da criação. E a chamada teoria da dupla verdade não deve ser atribuída de maneira simples a Averroes. Por fim, a principal lição é esta. Antes de refutar, compreenda. Antes de rotular, distinga. Antes de repetir uma afirmação histórica, verifique suas fontes. O estudo da filosofia exige paciência. Exige precisão. Exige justiça com o autor que estamos lendo. E exige coragem para buscar a verdade mesmo quando ela é mais complexa do que os nossos slogans. Na próxima aula, vamos aprofundar o segundo período de Tomás em Paris. Vamos estudar com mais atenção a discussão sobre a unidade do intelecto, a resposta aos chamados averroístas latinos e a maneira como Tomás compreende a alma humana e o conhecimento. Muito obrigado por acompanhar esta aula. Até a próxima!